Nesse vídeo eu vou te mostrar o mínimo que você precisa saber para dominar a tecnologia. Fica nesse vídeo que você vai aprender bastante. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e vamos para mais uma aula aqui no canal Sou Independente Digital. Nessa aula vai ser muito legal porque eu vou falar de algo que é muito importante e que assim é um dos fundamentos que eu falo que eu tenho como objetivo, né, para ajudar vocês com relação à tecnologia. Desde quando eu criei o canal, bem até antes, né, com outros trabalhos, desde quando dou aulas de informática e de computação, o meu sonho é realmente ajudar várias pessoas a desenvolver essa habilidade para que possam ter uma independência digital, ou seja, conseguir se virar sozinho, seja no seu celular, seja no seu computador, conseguir passar um concurso que exija conhecimentos de informática, ou num trabalho que precisa também aprender e saber alguns conhecimentos. Eu sei que tem muita gente que tem essa dificuldade, então por isso que eu começo desde o básico, tá bom? Então assim, para você que está chegando agora, deixa seu like, seu comentário ou seu dislike também se não gostar e se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal que é importante para você estar acompanhando mais vídeos. Pessoal, hoje essa aula é exatamente sobre o domínio da tecnologia. O que você precisa para saber o que você precisa saber sobre tecnologia. Então eu vou trazer algumas coisas que eu considero como super importantes, tá? Coisas assim que eu acho que você sabendo, você já tem uma noção melhor e com isso você vai conseguir ter um domínio um pouco melhor da tecnologia. Não que você vai sair daqui, você já vai sair um expert, tá? Porque com o vídeo da aula de hoje vocês vão ver que vai ter muita coisa ainda para vocês saberem, para vocês conhecerem, mas aqui é o primeiro passo. E o primeiro passo sempre é o mais importante, porque é o primeiro passo que a gente sai de um lugar. Imagine uma pessoa que quer correr. Se a pessoa quer correr uma maratona, ela precisa primeiro dar o primeiro passo, ela precisa começar a caminhar, depois caminhar, começar a correr um pouquinho, depois ela corre muito, né, vários quilômetros, depois vai treinando, até que ela chega e ela consiga fazer essa maratona. Ou seja, tudo tem um começo, tá bom? Então se você tá aqui e acha que tipo, eu não sirvo para tecnologia, eu tenho muita dificuldade, eu vou até tentar ver o canal do Rodolfo aqui, mas eu não sei não se eu vou conseguir. Você consegue, só que tem que ter paciência e tem que começar aos pouquinhos mesmo, tá, pessoal? Quase tudo que a gente for fazer, a gente tem que realmente fazer aos pouquinhos que a gente consegue. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos então começar falando o que você precisa saber sobre tecnologia. Uma das coisas que eu considero essenciais é uma noção, primeira coisa, entre hardware e software, tá? O que é esse hardware e esse software? São duas coisas que, sem elas, você não vai entender direito sobre o funcionamento de algumas coisas, tanto do seu computador, que quando a gente fala computador, muitas vezes a gente fala sobre notebook ou PC, que é aqueles computadores que ficam na mesa, né? Que você não consegue deslocar. Mas o celular e o tablet também são computadores, tá? Só que eles são computadores portáteis, ou seja, dispositivos móveis em que você pode levar para outros lugares. Hoje, a gente tem vários computadores, tá? Se vocês terem noção, a sua TV, por exemplo, hoje é um computador. Se você tem uma TV Smart, ela é um computador. Se você tem, por exemplo, uma luz inteligente, também chega a ser também uma espécie de computador. Então, assim, vocês vão perceber que todos esses elementos, sabendo o que é hardware e software, vocês vão saber o que é um computador, para começar. Tá? Porque a partir do momento que você saiba diferenciar o que é um computador e o que não é, você já começa a saber um pouquinho melhor como que funciona e o que é preciso. Por que um problema pode ser, por exemplo, de hardware e outro problema pode ser de software? Eu vou dar alguns exemplos aqui durante essa aula aqui que vai ser bem interessante. Então vamos falar um pouquinho sobre a parte de hardware. O hardware, pessoal, ela é a primeira parte que a gente tem no computador, que a gente chama de parte física do computador. Ou seja, tudo aquilo que você toca, que você vê, assim, não só que você vê, mas que você consegue tocar, que é algo que é físico. Exemplos: o mouse, o teclado, a tela, que é o seu monitor, o CPU, que muita gente fala, a memória RAM, memória
ROM ou, por exemplo, a placa-mãe, tudo isso é hardware, ok? É a parte física do seu computador, né? Então a gente poderia comparar, por exemplo, se a gente falasse que seria a parte do carro, né? Então o carro em si, com as rodas, com volante e tudo mais, é a parte de hardware, ou seja, a parte física. Só que o carro sozinho ele vai andar, né? Muita gente hoje pode falar, mas hoje tem carro que anda sozinho, né? Só que lógico, com uma coisa que a gente vai falar agora, que é o software, tá? Para um carro andar, geralmente você vai precisar de um piloto, ou seja, de uma pessoa para dirigir ou um motorista para dirigir esse carro. Esse motorista seria o software, ou seja, aquilo que faz o carro andar. Ou seja, o hardware ele precisa do software e o software também precisa do hardware. Sem o outro você não vai ter o que a gente chama de computador. Então são as duas partes importantes dentro da computação, é saber que existe hardware e software e que os dois juntos é o que forma o computador. Então eu trouxe aqui primeiro alguns exemplos de hardware, tá? Então dentro, por exemplo, desse computador aqui, que é um PC, isso aqui a gente chama de PC. Por quê? Ele tem isso aqui que a gente chama de gabinete. Ele vai ter um monitor, vai ter um mouse, teclado, caixinha de som aqui, pode ter fone de ouvido, pode ter mais coisas aqui, pode ter, por exemplo, microfone, impressora, são outros acessórios. Esses acessórios são mais externos, tá? Que ficam fora, que você usa direto. Então o teclado você vai usar direto, o mouse você vai usar direto, o monitor, caixinha. Aqui são aqueles que ficam dentro do gabinete. Isso aqui a gente chama de gabinete, não CPU, tá, pessoal? O correto mesmo é gabinete. Tudo que fica aqui dentro do gabinete, eles são a parte interna do computador que são para funcionar, né? Fazer o funcionamento de tudo. Ah, então são a parte intermediária que vai fazer o funcionamento de tudo que você precisa no seu computador. Então você não usa eles diretamente, né? Que nem o mouse, você precisa pegar o mouse na mão e tocar. Aqui não, aqui eles ficam lá dentro. É a mesma coisa que a gente pensar, por exemplo, no carro. O exemplo do carro. A gente tem o volante que a gente utiliza para direção, os pedais do freio, da embreagem, do acelerador, que também utiliza para fazer o carro andar. Só que, por exemplo, o motor, você sabe que ele está lá dentro, você não vai ter contato direto com o motor, com tanque de combustível, com bomba da água, outras coisas que a gente tem no carro, você não vai ter, porque eles são partes internas do carro, ok? Então aqui você vai ter a parte interna, a gente tem a placa de som, que é responsável pelo som do seu computador, né? Então toda a parte de microfone, de caixinha de som, fone de ouvido, toda a parte que envolve som. Então você quer escutar uma música, tá? Então quem que é o responsável do hardware pelo seu computador? É a placa de som. Aí você quer assistir um vídeo, você vai precisar de uma placa de vídeo no seu computador. Então a placa de vídeo ela é responsável para as imagens que aparecem no seu computador, para os vídeos, para você jogar, por exemplo, algum jogo no computador, tá? A gente vai ter a memória, que ela é super importante, só que essa memória é uma memória que a gente chama de memória RAM, tá? O que é essa memória RAM? É uma memória de curto prazo. O que significa isso? Quer dizer o seguinte, quando você está utilizando o seu computador, ele está ligado até o seu celular, ele está, tudo que você abriu, por exemplo, você abriu um joguinho no seu celular, você abriu o Google Chrome, você abriu, que é o navegador, né? Você abriu, sei lá, o Play Store, você abriu o YouTube. Quando você está abrindo e você está usando todos esses programas, eles são armazenados na memória RAM. Só que só naquele momento que está ligado. Se você desligar o seu celular, o seu computador, tudo isso é apagado. Por quê? Porque ele só precisa armazenar temporariamente, ok? Agora, quando você, por exemplo, salva um arquivo, quando você salva um jogo, quando você salva, sei lá, uma música, ele não fica na memória RAM. Ele vai para outra memória que é uma memória que pode ser o HD, o SSD ou, se for no caso do celular, é o micro SD, que são memórias de armazenamento, ok? Só que todos esses componentes, eles vão estar conectados em uma placa grande chamada placa-mãe. Por isso que ela é placa-mãe. Ela é a placa em que todas as outras placas vão ficar acopladas, ou seja, todas elas vão ter ligação com a placa-mãe. Exatamente, sem a placa-mãe, a gente também não vai conseguir ligar todos esses hardwares, né, que eu falei agora.
E a gente tem também, antigamente, hoje não se usa tanto, né, que é o DVD, o gravador de DVD, de CD. Tem também uma fonte que fica interna, isso aqui é uma parte mais elétrica, tá? Que é a fonte de energia. O HD que eu já falei, isso aqui também acho que não usa mais, que era o antigo disquete, né? Era um drive de disquete que a gente tinha antigamente, não se usa mais. Ok? E, obviamente, a gente tem um mouse, teclado, que eu falei, que são considerados como periféricos. O que é isso? São hardwares que você usa diretamente, ou seja, que ele fica fora, né, do gabinete, ou seja, ele se conecta ao gabinete, mas não fica aqui dentro, e faz a conexão direta, ou seja, quando você mexe no mouse, ele envia uma mensagem aqui dentro do conjunto de hardware que está dentro do gabinete e vai aparecer aqui no monitor, ok? Então o monitor, ele é todas as respostas, né, quando você está utilizando o seu computador. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o software. Então, hardware é toda essa parte. E no seu celular, o que seria o hardware? Seria o seu próprio celular, a tela do seu celular, a bateria, né? Toda a parte da placa-mãe, que é menor. A placa-mãe no celular é muito menor, tá? Muito menor. Outra coisa importante que não tem aqui é o processador, tá? Que eu esqueci de falar, né? O processador é o que muita gente confunde e chama a CPU, que seria o processador, disso aqui, né? O gabinete. Mas na verdade o CPU é o processador, tá? Vocês estão vendo que o processador que tem do lado um negocinho aqui, que a gente chama de cooler, que é para resfriar o processador, ok? Então você vai ter processador, cooler, você vai ter memória, vai ter placa de vídeo, placa-mãe, entre outras coisas. Toda essa parte física é a parte de hardware, só que sozinha, sem o software, isso aqui não serve para nada. É a mesma coisa que o que acontece com um carro que está, por exemplo, até funcionando, mas ele está, sei lá, estacionado há anos numa garagem, ninguém mais usa ele e fica parado. Vai servir para quê? Para nada. Se ele não for realmente utilizado ali o carro, não tiver alguém que dirige o carro. Então, é a mesma coisa o hardware. O hardware, ele precisa do software para funcionar. Sozinho ele não vale nada, tá? Porque ele precisa do software. Então, o software é toda a parte que vocês conhecem como, por exemplo, programas, aplicativo, sistema operacional, SO, tá? App, ok? Então, por exemplo, o Word, que a gente tem bastante aula, inclusive tem aulas aqui do Word, se você não assistiu, assista, tem uma série de aulas fantásticas aqui sobre o Word. O Word, ele é um software, o Excel é um software, né? O Chrome é um software, o YouTube é um software, tá? O Gmail, que é o e-mail, é um software, Maps, o Drive, Spotify, Facebook, Instagram, todos eles são softwares, ou seja, são aplicativos, tá? Então, aplicativo, software são sinônimos nesse sentido. Só que assim, aplicativo a gente utiliza muito para celular, o nome, tá? Dentro do computador, do PC ou do notebook, a gente utiliza mais o programas, por exemplo, softwares também, ok? Então, o software é aquilo que vai fazer com que o computador ele seja algo que eu possa realmente utilizar dentro da tecnologia. Então, por exemplo, a sua TV. Smart TV. Quando eu falo TV, estou falando dessas smart, essas novas, né, que você consegue conectar o YouTube, consegue conectar Netflix, Prime, entre outros aplicativos. Esses aplicativos, eles são softwares dentro da sua TV. Então, sua TV ela é um computador porque ela tem componentes de hardware, ela se conecta à internet, só que ela é um computador diferente, ele é mais para vídeo. Ou seja, eu uso a TV para mexer no Word? Não. Eu uso a TV para mexer no Excel? Não. Até poderia, mas assim, as finalidades da Smart TV são mais vídeos, ou seja, então eles vão ser desenvolvidos mais para aplicativos de vídeos. A mesma coisa acontece, por exemplo, no caso do celular. Por que o Word no celular ele é mais difícil de mexer do que se eu mexer num PC ou num notebook? Porque dentro do celular ele tem um padrão, uma forma diferente, que é aquela forma menor, né, que cabe na palma da mão. Então muita gente vai ter dificuldade em digitar, por exemplo, no Word no celular. Não que não dê, até dá para fazer isso, só que assim não é tão viável.
Então, assim, o Word, até para abrir um arquivo tudo mais no celular, até vai. Mas para mexer nele no celular é um pouco mais difícil. Não é impossível. Tem muita gente que mexe, tem muita gente que consegue fazer bastante coisa, só que é um pouco mais difícil. Então, por isso que a gente utiliza o computador, né? O PC ou o notebook, que é a mesma coisa do Excel. É mais utilizado no PC ou no notebook. Por isso que em firmas, né, empresas e tudo mais, vocês vão ver que muita gente ainda trabalha com PC, com notebook, porque não tem como eles só trabalharem com celular. Porque o PC ele é uma ferramenta melhor para se trabalhar com esses tipos de programas. Agora, por exemplo, um programa que nem o Google Maps, no celular é excelente, porque você coloca ali o Google Maps ou o Waze, e daí você consegue ir para tal lugar, né, utilizando esses GPS, porque você está dentro do carro, então ele é mais uma facilidade. Por exemplo, o Spotify no celular é excelente, dá tanto para usar no computador quanto o Spotify, mas o Spotify você pode ir na academia, né? Que mais? Você pode, sei lá, correr, ir numa praça, você pode ir, por exemplo, num salão de dança e colocar o Spotify e escutar música. O Instagram mesmo, ele foi feito mais para celular. Até tem as versões dele para PC, mas é mais para celular. Então são softwares que cada um tem uma finalidade e cada um vai se adequar a dispositivos específicos para eles, tá? Então assim, quando a gente fala no caso de vídeo, então vai ser que são, quando eu falo vídeo, eu falo Netflix, Prime, YouTube. No caso seria TV, é excelente, mas eu consigo assistir no computador? Consigo também. Quando eu falo de aplicativos que são mais móveis, que eu preciso me mexer, preciso me deslocar, né, e utilizando esse aplicativo, então aqui a gente vai ter o Spotify, o Maps, o Instagram, que são aplicativos mais para celulares, tá? Então, por exemplo, Photoshop ele é mais utilizado no computador. Daí são programas que eu tenho que trabalhar mais em cima deles. Quando eu tenho que trabalhar mais em cima, que eu tenho que utilizar o mouse, que é essencial, e o teclado, então eu preciso, por exemplo, de um Photoshop, né? Quer dizer, eu preciso de um PC para trabalhar com Photoshop, ok? Então, o hardware e o software são as duas partes importantes que vocês têm que saber sobre qualquer parte da tecnologia, tá? Porque a gente vai sempre utilizar esses conceitos para conhecer melhor e saber. Então, por exemplo, quando a pessoa fala que tem um vírus no computador, o vírus ele é um software, tá? Ele não é um hardware, tá? No caso aqui o vírus é um software. Quando, por exemplo, fala assim, minha placa mãe queimou, é a parte do hardware. Ou então a memória está cheia. Memória cheia é hardware, tá? Então são alguns problemas que eu estou falando. O processador está esquentando muito, é hardware, tá? Então são alguns problemas. O Word está travando. Então aqui provavelmente é um problema mais no software, mas pode estar atrelado ao hardware também. Então às vezes um está atrelado ao outro, tá? Ou por exemplo, eu não consigo instalar o Word no meu computador. Aí também é software, que é um outro software que a gente chama de driver, tá? Drive dentro do computador, que saiu uma aula mais para frente, vou explicar. Mas é um software também, é um problema de software. Então, assim, você vai verificando que todos esses problemas no seu dia a dia, de coisas que você já deve ter escutado falar, são relacionados bastante entre hardware e software, ok? Outra coisa que a gente precisa saber, né, que eu apresentei agora para vocês, né, de toda essa parte que eu considero para dominar, o que você precisa saber da tecnologia, eu divido em 4 partes, e eu vou apresentar agora, até mostrei um trechinho ali, né, que é a parte de conhecimento. Então, isso que eu apresentei agora para vocês é o conhecimento. Né? Então, saber o que é hardware, o que é software, é um conhecimento, é saber conhecer as coisas do computador para eu conseguir mexer melhor, para eu conseguir utilizar melhor. Então, eu preciso adquirir esse conhecimento. É por isso que eu criei esse canal, por isso que eu dou aulas também, né? Então, por isso que eu deixo sempre disponibilizado para os alunos esse material, né, dos vídeos e outras coisas também, porque buscando esse conhecimento que você vai conseguir entender melhor esse mundo digital, tá? Tudo mais, né? Tudo que você for buscar assim sobre tecnologia, você vai ter que conhecer primeiro, tá? Só que assim, conhecer muitas vezes não vai bastar.
Algumas coisas, só o conhecimento basta, assim. Por exemplo, você conhecendo o que é um hardware, o que é software, isso que vocês aprenderam agora, isso já vai ajudar bastante. Só que o conhecimento, ele tem que estar atrelado à técnica, né? O que é a técnica? Por exemplo, quando vocês assistem uma aula do Word, que eu já falei que tem aqui no canal, vocês estão aprendendo a parte técnica do Word, ou seja, como mexer no Word. Ou seja, você está vendo uma aula em que eu estou falando como eu salvo um arquivo, como que eu formato um texto no Word. Tudo isso são partes técnicas que você aprende. A mesma coisa com o celular. Pegar um Uber é técnico. Saber mexer no banco, fazer um Pix, tirar uma foto, pedir uma comida pelo celular. É tudo técnica que você tem que aprender. Essas técnicas, eles têm passo a passo. Tá? É um conjunto de passo a passo. Então, são passos seguidos para você conseguir executar. Então, você vai ter que aprender essa técnica. Só que aprender só não basta. É o que eu sempre falo, né, para os alunos. Você aprender ou ensinar, eu faço a minha parte. Mas aí a outra parte é de vocês, que é a parte da prática. Então, aprender a técnica, ou seja, vocês têm que ter o conhecimento, aprender a técnica, né, o passo a passo, mas praticar. Então, nada adianta você vir aqui no canal, você assiste um vídeo de como formatar um texto no Word, de como salvar um arquivo no Word, sei lá, de como postar foto no Instagram. Ah, legal, eu aprendi. Daí você sai, vai fazer suas coisas, fala assim, olha, eu aprendi. Daí alguém fala assim, ah, então como que é? Como que eu posto uma foto no Instagram? Ah, então, eu não sei, eu preciso ver no canal lá do Rodolfo, porque lá eu quando assisti eu aprendi, agora eu não lembro mais. O que aconteceu aí? Aconteceu exatamente que você não praticou, né? Você conheceu coisas que são, por exemplo, o que é postar, o que é Instagram e tudo mais, e viu a técnica, ou seja, como que eu faço passo a passo para postar uma foto no Instagram, mas você não praticou. Então, a prática é que vai te ajudar a dominar a tecnologia, tá? Então, é praticando que você vai conseguir dominar a tecnologia. Então, você vai ter que ter o conhecimento, vai ter que desenvolver a técnica e vai ter que ter a prática. Junto de tudo isso, você vai fazer mais de uma vez. Porque é o seguinte, é muito comum, eu vejo muitos alunos, e eu conheci muitas pessoas, pessoal, que chega num certo ponto, fiz um curso de informática, sei lá, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, e fala assim, nossa, eu não lembro mais nada, eu sou agora totalmente leigo. Como que a pessoa não lembra de mais nada? É que nem andar de bicicleta, eu sempre falo, isso aqui é que nem andar de bicicleta. Você pode até tipo, ficar um pouco mais enferrujado, tentar andar assim depois de 20 anos, fazia 20 anos que você não andava de bicicleta, mas você aprendeu a andar de bicicleta, você vai lembrar, você vai andar novamente de bicicleta. O que acontece, logicamente, que quando a gente volta, a gente fica muito tempo parado, a gente vai ter essa dificuldade com relação na hora de voltar. Mas você não esqueceu, você não deixou de aprender, você não desaprende. Só que, para uma aprendizagem ficar bem fixa e bem assim assimilada na nossa cabeça, a gente precisa criar o que a gente chama de habilidade. Tá? Então, a habilidade é a parte que eu falo que complementa tudo isso. Porque se você tem um conhecimento, você aprendeu a técnica, você pratica, né? Só que você praticou só uma vez, só 2 vezes, o que vai acontecer? Vai ser muito mais fácil de você esquecer. Agora, se você pratica várias e várias vezes, ou seja, aquilo começa a virar um hábito, você vai ver que você vai desenvolver a habilidade. Então, quando você vê uma pessoa que é muito habilidosa no Word, uma pessoa que é muito habilidosa no celular, uma pessoa que é muito habilidosa no Excel, ela, na verdade, desenvolve uma habilidade. Ela tem o conhecimento, ela tem a técnica, ela pratica aquilo ali e por isso que ela desenvolveu aquela habilidade, tá bom? Então, assim, a habilidade, ela vai vir exatamente com muita prática depois que você aprendeu como fazer, tá? Então, a habilidade é a parte que eu falo que é a parte principal para realmente fixar aquele conhecimento, fixar aquela aprendizagem e você não esquecer mais, você tá sempre ali renovando. É por isso que tem muita gente, que nem eu falei, que fez um curso de informática há 20 anos atrás e depois fala, não lembro mais nada. Muitas vezes faltou
mais práticas, por exemplo. Faltou começar a praticar mais para conseguir desenvolver essa habilidade. Ou então, realmente ela fez até bastante vezes, só que pode ser também que a gente tenha alguns outros fatores que a gente vai falar mais para frente, que não estão envolvidos, né? Não só na habilidade, mas muitas vezes ela teve um trauma e quis esquecer aquilo, sei lá, porque aconteceu alguma coisa ruim com ela naquele momento, então pode acontecer. Aí a gente envolve outros problemas que não é só habilidade, tá? Mas aí é outro assunto, fica para uma outra aula, tá bom? Mas assim, na questão geral, vocês precisam realmente dessas 4 coisas, né? O conhecimento, a técnica, a prática e a habilidade, tá? Que aí vocês vão ter o domínio da tecnologia, vocês conseguir dominar essa parte. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu like, comenta, deixa aqui no comentário se você entendeu, o que você achou dessa aula. E também eu ia pedir para você se inscrever para não perder mais vídeos e mande esse vídeo para outras pessoas. Pega ali, compartilha esse vídeo aqui no WhatsApp, no Telegram, entre outras redes sociais, ou no Facebook, onde você achar melhor, que isso pode ajudar muitas e muitas pessoas a dominar a tecnologia, tá bom? Então, pessoal, até a próxima!